Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. Esse é o segundo vídeo da nossa sessão Copa Libertadores da América. Se você não viu ainda o primeiro, eu vou deixar ele no card aqui em cima. Confere lá que tem muita informação legal sobre a primeira edição da Libertadores. Nesse vídeo vamos falar então sobre a segunda edição de 1961. Se você é novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever aqui embaixo para dar uma força aí pra gente de continuar produzindo conteúdos como esse. Se você é um amante do futebol sul-americano como nós, garanto que você vai gostar dos vídeos. Ainda com o nome de Copa dos Campeões da América, os participantes foram novamente os campeões nacionais dos países filiados à Conmebol do ano anterior. Nessa edição então vieram da Argentina o Independiente, da Bolívia o Jorge Wilstermann, do Brasil o Palmeiras, do Chile o Colo-Colo, da Colômbia o Santa Fé, e tivemos dessa vez pela primeira vez um representante do Equador. O Equador veio representado então aí pelo Barcelona de Guayaquil. Do Paraguai novamente veio o Olímpia, do Peru o Universitário, que dessa vez não deu para trás e resolveu participar da Libertadores, e do Uruguai o Peñarol. Apesar do Peñarol ser o campeão da edição passada, o Peñarol ganhou a vaga para essa segunda edição por ser o campeão uruguaio de 1960. Essa foi a primeira e única vez que a Libertadores não deu uma vaga para o atual campeão. Mas, como o Peñarol fez a sua parte no Campeonato Uruguaio, então veio para essa edição novamente. E claro, por ser o atual campeão, o Peñarol já largava como favorito e eles tiveram algumas mudanças no seu elenco. Ficaram os craques Alberto Spencer e Luiz Cubilha, saíram o brasileiro Salvador, que foi para o River Plate, e o ponto uruguaio Carlos Borges, lembra dele? Aquele que fez o primeiro gol da história da Libertadores, foi jogar no Racing da Argentina. Mas o Peñarol fez boas contratações para repor essas saídas. O defensor Juan Lescano, do Olímpia, que esteve presente naquele time do Olímpia, que foi vice da Libertadores anterior. Inclusive ele foi expulso naquela final, foi a primeira expulsão em finais de Libertadores, não cheguei a comentar isso no outro vídeo, estou comentando agora. E o Peñarol contratou dois atacantes, o uruguaio José Sacia, do Boca Juniors, e o peruano Juan Roya, do River Plate. Vamos para a competição então, com 9 equipes participantes, houve uma pequena mudança no formato. Nessa edição teve uma fase preliminar, que seria tipo a pré-Libertadores que tem hoje, no mesmo sistema de ida e volta e pontos, que foi disputada pelo Barcelona de Guayaquil e pelo Santa Fé. No primeiro jogo em Bogotá, 3-0 para os donos da casa, com 2 gols de Osvaldo Pansuto. No segundo jogo em Guayaquil, empate em 2-2 com mais um gol do Pansuto. Mais pra frente vocês vão entender porque eu tô destacando ele. E assim o Santa Fé se classificou para a primeira fase da Libertadores e a participação do Equador acabou ali precocemente. Chegando então na primeira fase, no grupo 1 estava o Colo-Colo e o Olímpia, atual vice-campeão. No primeiro jogo o Olímpia ignorou o fator casa e goleou os chilenos por 5-2. E no segundo jogo o Colo-Colo venceu, também fora de casa, por 2-1. Empatados por pontos, o primeiro critério nessa fase era o saldo de gols e assim o Olímpia se classificou para a próxima fase. No grupo 2 estava o Peñarol e o Universitário. Os atuais campeões deram um show no primeiro jogo, 5-0, com gols dos recém-contratados. O Roya marcou 2 vezes, o Sacia 1 vez e o Spencer ainda marcou mais 2 vezes. No segundo jogo o Universitário venceu o Peñarol por 2-0, quebrando a invencibilidade do Peñarol, que já durava desde a Libertadores anterior, que eles venceram de forma invicta. Novamente o saldo de gols acabou definindo a classificação dessa vez para o Peñarol. No grupo 3 estava o Palmeiras e o Independiente. O Palmeiras fez bonito nessa fase, vencendo os 2 jogos e sem tomar gols. O primeiro na Argentina, 2-0, gols de Gildo e Zequinha. O segundo no Brasil, 1-0, com gol de Escoto, Palmeiras classificado. No grupo 4 estava o Jorge Wilstermann e o Santa Fé, que ganhou a vaga ali na fase preliminar. No primeiro jogo em Cochabamba, 3-2 para o Jorge Wilstermann, primeira vitória boliviana em Libertadores. No segundo jogo em Bogotá, 1-0 para Santa Fé. Empatados por pontos e no saldo de gols, o regulamento previa que deveria acontecer uma partida de desempate, mas a Conmebol optou por não fazer e por sorteio foi definido então que o Santa Fé seria o classificado. Algo, aquele tipo de coisa que não tem explicação até hoje. Chegamos então nas semifinais. No grupo A das semifinais estava o Palmeiras e o Santa Fé. No primeiro jogo da Colômbia, um empate em 2-2. Os gols do Palmeiras foram marcados pelo Gildo e pelo Chinesinho. No segundo jogo no Pacaembu, o Palmeiras goleou por 4-1. José Romero 2 vezes, Humberto Tossi e Gildo marcaram os gols. E assim o Palmeiras despachou os colombianos e passou para a final. No grupo B das semifinais estava o Olímpia e o Peñarol, fazendo uma reprise aí da final anterior. Uma chance aí do Olímpia ter sua revanche. Porém, o Peñarol acabou confirmando sua superioridade. Venceu os 2 jogos, no Uruguai por 3-1 e no Paraguai por 2-1, e assim se classificou novamente para a final. Chegamos então para a segunda grande final da Libertadores da América, entre Palmeiras e Peñarol. Uma rivalidade histórica entre Uruguai e Brasil. Peñarol chegando então à segunda final consecutiva e o Palmeiras aí querendo trazer o primeiro título para o nosso país
e quebrar aí essa sequência do Peñarol. O Palmeiras tinha como destaque, além do Gildo, que marcou 3 gols na campanha, jogadores do calibre de Djalma Santos e Julinho Botelho. E o Palmeiras era treinado pelo argentino Armando Renganetti. No primeiro jogo no estádio Centenário, que estava lotado, 70 mil pessoas, um recorde de público na Libertadores na época, o Peñarol venceu por 1-0, gol do Alberto Spencer, sempre ele, no finalzinho do jogo. No segundo jogo no Pacaembu, também lotado, o Peñarol abriu o placar logo aos 2 minutos, com o José Sacia, em um chute que inclusive furou a rede e gerou protestos dos palmeirenses ali, alegando que não foi gol, mas se vocês olharem bem ali no vídeo, dá pra ver que foi gol sim. O Palmeiras seguiu em cima enquanto o Peñarol deu uma recuada e apostava nos contra-ataques, e o Palmeiras chegou a empatar aos 77 com o Nardo, primeiro então gol brasileiro em finais de Libertadores, mas acabou não sendo suficiente e a partida terminou assim, 1-1. O Peñarol então se sagrou bicampeão da Libertadores de forma consecutiva, um timaço treinado ainda pelo Roberto Scaroni, e o capitão ainda era o William Martínez. Esse time do Peñarol que inclusive ganharia o Mundial de Clubes naquele ano, mas esse é assunto para outro vídeo. O artilheiro dessa edição foi o Osvaldo Pansuto, atacante argentino do Santa Fé, que marcou um total de 4 gols, sendo 3 naquela fase preliminar e 1 no jogo contra o Jorge Wilstermann. Fez história então, sendo o primeiro argentino a ser artilheiro de uma Libertadores. Então galera, gostaram? Caso tenham gostado, curtam esse vídeo aqui embaixo e compartilhem com outros amigos amantes do futebol que possam também gostar. Fico por aqui então, até o próximo vídeo, abraços!